A nova regra de cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição já está em vigor. Agora será levado em consideração o número de pontos alcançados somando a idade e o tempo de contribuição do segurado, a chamada regra 85-95 progressiva. Para falar sobre o assunto, eu recebo o especialista em Direito Previdenciário, Teodoro Vicente Agostinho, a quem eu agradeço a participação, a gentileza da entrevista. Eu é que agradeço. Obrigada, boa tarde para você. Muito obrigado, boa tarde a todos. Como é que essa regra vai funcionar na prática? Bom, nós tínhamos então até pouco tempo atrás a questão do fator previdenciário. Essa é a fórmula e, diferentemente do que alguns meios estão falando, ele não foi extinto. Com a fórmula 9585, que veio através da medida provisória 676, passamos a ter então mais uma opção de fórmula ou de cálculo para que as pessoas possam se aposentar. E aí o que seria então essa fórmula 9585? A junção, a soma da idade mais o tempo de contribuição, sendo 85 para o homem e 95 para a mulher. Então pega-se a idade e o tempo de contribuição e temos que chegar nesse número. O importante é o seguinte, que no formato que ele está, a medida provisória hoje, o tempo mínimo de contribuição permanece. Então, para a mulher, eu tenho que ter 30 anos de contribuição e aí somamos a idade para ver se ela totaliza 85. Para o homem, 35 de contribuição, soma-se a idade para atingir os 95 pontos, tá? Então, o que é variável? A idade. O tempo de contribuição mínimo exigido continua sendo 30 para o homem e 35 para a mulher. Não, ao contrário. 30 para a mulher e 35 para o homem. Obrigado. 30 para a mulher e 35 para o homem. São vários números que até a gente confunde. Difícil. Então, não é um cálculo obrigatório. A pessoa ainda pode escolher, é isso? Pode. Ela vai poder optar. Se ela atingiu esses pontos, 85 a mulher e 95 o homem, ela se aposenta sem a incidência do fator previdenciário. O que isso significa na prática? Significa que ela consegue se aposentar com a média 100%. Né? Então é tirado a média desde 94, 80% das maiores contribuições, descartamos 20% das piores e dentro dessa fórmula ela se aposenta na integralidade. Então é uma fórmula que traz benefícios para quem está se aposentando? Para algumas pessoas sim, é importantíssimo efetuar o cálculo. Porque mesmo com a incidência do fator previdenciário, para alguns segurados e seguradas, quando o fator previdenciário ele dá acima de 1, ele favorece o cálculo. Então é importante essa comparação, porque obviamente que para uma maioria a fórmula 85-95 é interessante. Mas para aquelas que já têm uma certa idade avançada e um bom tempo de contribuição também, o fator não é tão ruim. Muitas vezes o fator previdenciário dá positivo. E se ele for positivo em detrimento dessa fórmula, é melhor a pessoa se aposentar no modelo antigo. Agora, por que é necessário fazer uma mudança? Por que uma nova regra como essa? Então, a bem da verdade, a ideia era extinguir o fator previdenciário, porque traz um prejuízo inerente à maioria dos trabalhadores. E aí, dentro da composição e da votação, chegaram a essa fórmula do 90-85, não extinguiram o fator e ainda trouxeram uma regra progressiva aí na questão da expectativa de sobrevida. Então, esses pontos que estão sendo falados, daqui a 2 anos, eles vão subir gradativamente 1 a 1, até chegar em 2022 a 100 pontos o homem e 90 pontos a mulher. Então, talvez, num futuro não tão distante, essa regra possa ser alterada novamente. Mas essa questão da expectativa de sobrevida que você falou, é uma questão que está sendo discutida no mundo inteiro hoje. Sem dúvida, sem dúvida. O que nós temos, a grosso modo, nós tínhamos uma base da pirâmide mais alargada. O que significa isso? Muitas pessoas contribuindo para o sistema e lá no topo, poucas pessoas recebendo. Hoje, nós temos... Essa pirâmide inverteu. Ainda quase. Não. O estudo do Banco Mundial diz que essa pirâmide vai inverter em 2054. E aí, se nós não tomarmos algumas precauções, obviamente que o sistema entra em colapso. Agora, as medidas não podem ser tomadas, e aí fica até uma sugestão, uma crítica de verdade, na verdade, as medidas não podem ser tomadas e alteradas as regras para quem já está praticamente na iminência de se aposentar. Isso traz muita insegurança para o sistema. Então, é necessário um debate mais aprofundado com os especialistas, os estudiosos, para deixar o nosso regime previdenciário um regime seguro.
Se eu lhe perguntasse hoje, assim, com a maior tranquilidade, você sabe como você irá, você nem está pensando nisso, mas como você irá se aposentar daqui a 30, 40 anos? Não. Então isso é ruim para o sistema, para a credibilidade e traz toda essa discussão desnecessária, ao meu ver. Agora, quais são as dicas que você dá para quem está se aposentando agora? Olha, a dica para quem já deu entrada no INSS, está aguardando atendimento ou está próximo aí de poder atingir o número mínimo de contribuição, é fazer o cálculo, é averiguar, é verificar direitinho qual que é a melhor modalidade para que ele se aposenta. Onde ela se enquadra melhor, né? Onde ela se enquadra melhor, qual será o benefício que ela irá receber, será que vale a pena ela optar pelo fator ou não? Lembrando que o fator, em princípio, ele é um redutor, mas dependendo da idade e do tempo de contribuição da pessoa, ele acaba ajudando, que essa era a essência, essa era a ideia principal do fator previdenciário. Então, o cálculo é fundamental. Buscar informações é importantíssimo nesse momento. Teodoro, só para concluir, por se tratar de uma medida provisória, ela pode ser alterada a qualquer momento? A qualquer momento não. Ela tem 120 dias, o prazo dela de vigência, e após esses 120 dias, ou ela tem que ser convalidada em lei, ou então, eventualmente, as casas, né, Câmara e Senado, votarem emendas e aí vai para presidente, acontece... Então, mas durante esses 120 dias nada pode acontecer dias, ela está em vigência. As pessoas que forem se aposentar terão a opção de se aposentar na Fórmula 85 ou 95. Então é um assunto aí para ser debatido muitas vezes ainda. Muito, porque inclusive nós temos a impressão, não, temos a certeza de que vai ocasionar várias ações judiciais também contra o INSS. Porque imagina quem se aposentou semana passada, se aposentou com o fator, perdeu lá 30% da aposentadoria. Aí saiu a medida provisória e a pessoa verifica que se enquadrasse nessa fórmula seria mais favorável. Então, e aí ela faz o quê? Ela não pode fazer nada. Nesse momento, administrativamente, não. Ela vai ter que procurar um profissional da área, entrar no judiciário e vai criar um novo embate, porque nós vamos ter que verificar como o judiciário recepcionará isso. Teodoro, muito obrigada pelos esclarecimentos. TV Câmara está à disposição. Eu é que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada.